Fala pessoal, se você está vendo esse vídeo é porque você está na Guepardo, parabéns. Eu sou o Paulo Guedes, junto com o Fada, fundador da equipe, e estou aqui para dar o primeiro tutorial, a primeira aulinha sobre CRIO. Quando você entra no CRIO, você vai se deparar com o quê? Acho que é o Alt 3. Olha só que mágica da edição. Se você clicar no CRIO, você vai abrir isso aqui. Vai abrir o Resource Center, uma outra janelinha, pode fechar aquilo. Primeiramente, você vai selecionar a sua pasta de trabalho. Aqui, o que significa isso? Todas as suas coisas que você salvar, os arquivos que salvar, vão salvar nessa pasta. Então, sempre selecionando o diretório de trabalho, a não ser que você queira inundar o PC com arquivos aleatórios na área de trabalho ou em algumas outras pastas que você não quer que estejam lá. Aqui eu vou selecionar essa pasta RB, eu não clico duas vezes e entro nela. Eu clico nela e clico OK. A gente vai clicar em New e sempre tirar esse Default Template. Esse Default Template vai colocar nossas unidades imperiais, a gente não quer isso. A gente vai deixar aqui, para o meu caso, eu quero fazer uma peça, então é Part Solid. Não quero trabalhar com chapa e bulk materials, de matéria-prima, não sei, a granel. Vou dar um nome para minha peça, não pode usar caractere especial, não pode dar espaço. Então, caractere especial, eu digo, você cedilha, acento, qualquer coisa. Não coloca espaço, mano. Coloca, sei lá, peça, olha que lindo, ó, peca, underline, tutorial. Se você colocar esses caracteres que o CRIO não aceita, vai dar pau nos seus arquivos. Peça, tutorial. Dou OK e agora sim, por não ter colocado o default template, eu vou selecionar meu sistema de unidade. Eu vou procurar milímetro Newton segundo, parte solid, e eu vou fazendo, sempre faça no sistema absoluto, não no relativo. Então, absoluto. Agora aqui a gente vai ter algumas informações. Na esquerda a gente tem a nossa Model Tree. Todas as operações que você fizer vão estar salvas aqui, você vai conseguir editar elas aqui. E em cima a gente tem nosso menu grandão. A gente está na parte de model, de modelagem. A gente tem a parte de análise, que a gente pode ver algumas propriedades de massa, momento de inércia, tirar algumas dimensões mais específicas. A gente tem a parte de Live Simulation, que é muito bacana. Depois a gente vai ter tutorial, que você consegue... A simulação da peça vai alterando os resultados ao vivo enquanto você mexe na geometria dela. Isso é muito útil. A gente tem a parte de Annotate para fazer algumas anotações nessa peça, deixar algumas coisas sobre acabamento. Essa tools eu quase nunca usei. View a gente tem de mudar a aparência, mudar a cena de fundo, a cor e o material. A gente consegue criar algumas vistas personalizadas também. Modelagem flexível, se você quiser alterar algumas dimensões de alguma peça mais completa, sem ficar olhando comando por comando que você fez na Model Tree, é muito bom, a gente depois traz isso. E as aplicações mais gerais, como análise CFD, você simular seu molde, você simular solda, fazer renders e várias coisas bacanas. A gente vai começar com hoje o tutorial de modelagem básica. Outra parada muito bacana aqui é esse menu de acesso rápido. Você pode personalizar clicando com o botão direito e selecionar quais opções você quer presente nele. Eu deixo todas porque eu uso quase todas. Sugiro que vocês deixem essa parte de visualização de plano, de eixo, ponto, sistema de coordenada e anotações sempre ativos para vocês, porque isso aqui a gente usa muito. Beleza, então vou habilitar a vista de tudo, porque eu quero selecionar no meu plano para a gente começar a brincar. O primeiro comando que a gente vai aprender vai ser o extrude. Acho que é o mais trivial e mais básico, e o primeiro que todo mundo aprende. A gente pode ou clicar nele, ou clicar no plano, ou clicar no plano e clicar nele. Sempre seleciona esse comando e depois você faz o esboço nele. Sempre que você quer extrudar, fazer alguma operação básica como um revolve, um sweep, sempre clica no comando antes. Quer dizer, no caso do sweep não, mas para o extrude e para o revolve vai na minha. Seleciona ele antes, depois você faz o sketch dentro desse comando, porque isso vai mudar o jeito que ele aparece na Model Tree e eu vou explicar para vocês a diferença. A gente veio aqui para... Vocês viram que a gente está dentro do extrude e a gente agora veio para o esboço dentro dele. Pedro, mas a vista está em perspectiva. Como que a gente faz? Clicando nesse botão de Sketch View. Ele vai te deixar normal ao sketch. Você pode alterar se você quer que apareça esse grid ou não. Basta você procurar qualquer comando, você pode procurar. Eu vou clicar Grid Display, seleciono, posso tirar ou voltar. Vou deixar assim.
Aqui agora a gente tem algumas opções como linha, retângulo, a gente tem muita opção, então sugiro que vocês explorem também essas opções, porque tem opções muito diferentes da outra que facilitam e melhoram, otimizam o seu tempo de trabalho. Aqui, quando você quer fazer alguma coisa mais, assim, para te dar uma base para o que você está fazendo, você habilita o modo construção que nele você pode rabiscar à vontade que nada... sketch, que nada está valendo. Então, isso aqui é bom para tirar algumas referências e você vê que a linha fica em formato, em cor, preenchimento e cor diferente, né? Então, tem essas duas opções. Eu posso clicar, quando você clica no comando, gente, vocês podem ver que ele sempre vai ficar auto-selecionado. Para desselecionar ele, ou vocês clicam aqui com a setinha, ou o mais fácil de todos, com o scroll do mouse em qualquer lugar que você desseleciona ele. Cliquei com o scroll do mouse, pronto. Quero apagar tudo isso? Tem uma diferença no Creo. Se você puxar da direita para a esquerda, selecionando, tudo que ele encostar vai estar selecionado. Se você for da esquerda para a direita, você vê até que muda. Aqui o nosso selecionar fica com a borda preenchida, aqui ele fica a borda pontilhada. Da esquerda para a direita, você tem que encobrir toda a feature para ela estar selecionada. Então, ó, cliquei da esquerda para a direita nessa peça, ó, não encobri a linha inteira, então ela não está selecionada. Agora, se eu venho aqui e pego só a pontinha, da direita para a esquerda, tudo. Essa é uma diferença. Então, delete em tudo, vem até meu sistema de coordenada. Olha só, minha vertical e minha horizontal. Sistema de coordenada não, vertical e horizontal. Então, ó. Ou você pode clicar também em Delete Segment, que é muito bom, só que não funciona para linha de construção, ó. Tô passando aqui, o negocinho não tá fazendo nada. Aqui, se eu soltar, já cortou tudo. Entendeu? Você pode selecionando também 1 a 1, se for o caso, se for alguma coisa mais fácil para você na sua situação. Vamos criar um retângulo, só que eu vou clicar ele a partir do centro. Então, eu posso vir aqui. Quando ele surge uma bolinha do lado, rapaziada, você sempre vai notar o quê? É a restrição que você está clicando. Aqui, o que você está falando é que aqui, quando aparece igual, você está falando que esses dois lados verdes são iguais, então é um quadrado perfeito, não é um retângulo, entendeu? Então, o quadrado perfeito ele pode vir com esse símbolo de perpendicular aqui. Então, ó, aqui está fazendo um quadrado perfeito, entendeu? Então, não necessariamente está aparecendo igual, mas porra, você sabe que os lados estão perpendiculares e como você clicou a partir do centro, é um quadrado perfeito. Quando eu cliquei com o scroll do mouse para selecionar a parte do quadrado, apareceu uma dimensão. Se eu clicar 2 vezes eu consigo alterar ela, só aceita ponto e não vírgula. Então eu coloco 295.5 e dou Enter. Ele atualiza a minha dimensão. Aqui é a restrição, esse lado está no horizontal, esse lado está na vertical, esse lado está na vertical, as diagonais são perpendiculares, essas coisinhas. Vocês podem ver que se eu segurar no lado, apesar de eu ter colocado a restrição, ele continua mexendo. Então, se eu quero travar alguma medida, clico nela, espero um pouquinho, botão do cadeado. Agora não consigo mais arrastar, e como o quadrado está na restrição, que é um quadrado, ele não deixa arrastar nenhum dos lados. E essa é a importância da restrição. Então, fiquem atentos com elas, usem elas e não se embananem com elas, tentando alterar alguma dimensão, se tem alguma restrição travando isso, fique esperto. Eu posso dar OK para criar essa peça. Eu sei que ela vai dar certo porque ela está preenchida de amarelo. Se ela tivesse faltando alguma face, ela não está preenchida. Algum segmento, se ela fosse uma geometria aberta, não daria certo. Eu posso já usar isso para fazer uma geometria dentro da outra. O que isso vai me dar? Vai me dar uma peça oca. Então eu posso vir aqui e criar uma peça. Deixa eu selecionar. Ó, eu selecionei alguma restrição. Ah, não, selecionei não. Ó. Selecionei só que é um quadrado perfeito. Então eu consigo alterar qualquer coisa aqui e dou OK. Ele já vem para a parte agora sim do extrude, não estou mais no esboço. Então agora eu consigo ter. Eu tenho algumas opções aqui. Eu tenho o tipo de extrude que eu quero fazer. Eu quero fazer um extrude simétrico, com a origem sendo o centro da minha peça, ou o plano do sketch que eu criei, e estudando para os dois lados simetricamente, ou eu quero fazer uma peça que estuda a partir de uma superfície para uma única direção, de um plano para uma única direção, ou até estudar para algumas geometrias selecionadas, como
eu não fiz nada ainda, não tem como eu selecionar uma outra peça para falar que esse extrude tem que ser até aquela superfície. Aqui eu posso mudar o sentido, ou clicar na setinha rosa, tanto faz. E como eu também não tenho nada, não posso selecionar a opção remover material. Então eu posso colocar, sei lá, 500, ou mexer na bolinha segurando, e dou OK. Beleza, então temos o nosso primeiro comando, o nosso primeiro corpo criado, e ele fica aqui na memória do tree. Então aqui você consegue ver o nosso extrude. Se eu clicar embaixo, eu consigo ver o sketch. Se eu clicar no extrude e clicar em editar a definição dele, eu mudo aquela última página que a gente está falando do extrude. Se eu clicar na seção e vir aqui, eu estou mudando o esboço. Isso aqui é para ficar atento também. E é por isso que o recomendável no Creo é você clicar no comando e depois clicar no extrude, porque se fosse ao contrário, vou habilitar o plano aqui para vocês verem, se eu fizesse, por exemplo, um sketch nesse plano e fizesse lá qualquer porcaria aqui, ó, ele está selecionado, eu ainda posso clicar extrude nele e fazer de fato uma peça. Eu posso fazer isso. Só que olha como ele fica na nossa Model Tree. O sketch fica fora do comando. E daí tem o sketch dentro do comando. Então, tipo assim, ó, eu posso... Tipo, só que é o mesmo sketch, entendeu? Então, tipo, é o sketch 1, é a mesma coisa. Então, só vai poluir, sua Model Tree vai ficar mais desorganizada. Então, faz primeiro o comando, depois você faz o esboço dentro do comando. Vou clicar Delete, tchau, e tem que deletar isso aqui também. Outro comando muito bom é o Revolve, isso dá para usar bastante, que é você criar uma peça a partir da revolução sobre algum eixo. Então, eu vou clicar Revolve e vou fazer nesse plano. Qualquer plano aleatório aqui, só para mostrar para vocês. O Revolve é o seguinte, eu quero rotacionar a peça ao redor do eixo que eu criar. O eixo tem que ser uma linha específica, tem que ser a centerline. Então eu crio a centerline onde eu quero que a minha peça faça revolução, coloco ela lá, e agora eu vou construir metade da peça, né, porque ela vai ser revolucionada. Então, vou fazer qualquer geometria aqui para vocês verem. Vocês verem como funciona o Revolve. Ó. Então isso aqui te permite, em vez de você ficar fazendo vários extrudes, você vai fazer algum eixo escalonado, cara, você faz um revolve, faz um esboço e fez um negócio inteiro. Entendeu? Isso é bom. Quer fazer um pistão, a cabeça de um pistão? Cara, faz um revolve, vai ser muito mais fácil. Note que no revolve eu não estou fechando a minha peça aqui. Então ela vai ficar aberta. Eu vou dar OK, só que daí ela vai revolucionar no eixo. Eu posso controlar ali quantos graus eu quero de revolução. Aqui está 360 a peça inteira, mas se eu quisesse colocar só metade da peça, eu conseguiria. Mas eu quero, ó, aqui, ó, se eu der a volta, ele volta tudo. Eu posso tirar material, só que ele não vai tirar material de nada, porque isso aqui tá passando no nada. Eu criei, essas peças meio que não tem interferência uma da outra, então não faz sentido. 360 graus. Eu posso clicar superfície também, só que superfície é uma coisa um pouco mais específica, então geralmente sempre vai ser sólido isso aqui. Criei o nosso Revolve e agora, ó, nosso extrude, nosso Revolve. Se eu quiser editar alguma coisa no esboço, eu posso vir e alterar alguma medida aqui, quer ver? Vou deixar essa vista assim para facilitar e vou trazer essa medida para cá. Ó, tá vendo? Por conta de algumas restrições, ele tá mudando algumas outras dimensões também. Mas ó, se eu só vir mudar e dar OK, o desenho atualiza. Isso vocês têm que saber. Eu consigo criar algumas coisas, por exemplo, esse round, o chamfer é muito bom, seria o chanfro no caso, né? Aqui eu consigo fazer o chanfro, eu clico na aresta que eu quero e escolho ou movimentando ou digitando a medida que eu quero. Posso selecionar múltiplas arestas ao mesmo tempo, segurando Ctrl e dar OK. Todas ficam na mesma medida. Posso vir aqui alterar, digito as coisas rapidão também. Ou, se você quiser nenhum diferente, você vai ter que criar dois diferentes. E o round, quase igual ao revolve, só que não vai ficar uma face reta, vai ficar uma face
arredondada. E eu posso ou exagerar ou... Ó, tá aparecendo uma fontezinha já. Ou exagerar ou deixar normal. Isso aqui é bom porque algumas peças, como a gente tem que dar um acabamento lá numa lima para não cortar alguém, para ficar uma coisa mais melhor, então às vezes é bom incluir essas coisinhas. Então eu falei de extrude, revolve, round, chamfer. Eu posso usar o comando de rule em vez do extrude e remove o material para fazer furação. Aqui no rule é um pouquinho mais voltado para fixadores, então para parafuso. Então eu clico em role, clico na face que eu quero, ele me deu um furo com o diâmetro X que estava aqui na posição X. Esses negocinhos aqui são para você pegar referência. Então eu posso pegar uma aresta ou algum plano, deixa eu habilitar um plano, e agora eu consigo colocar o centro do meu furo em uma medida em relação àquele plano. Como eu quero que ele seja concêntrico aqui, eu vou colocar que a medida do plano é 0. Então agora eu vou garantir que esse rule vai estar no plano. Pera aí. Deixa eu só ver. 0, enter. Não tá indo. Não sei porquê. Tá meio bugadinho aqui. Acho que agora foi, deixa eu ver. Não. Sempre tem que ter duas referências, rapaziada, pra colocar ponto, qualquer coisa. Agora foi, velho. Eu coloquei a segunda referência e agora foi. Então eu posso colocar, tipo, 0, 0. E agora eu tô realmente no centro da peça. Aqui eu posso escolher se meu furo vai ser numa medida que eu quero, ou simétrico, se você estiver fazendo ele no meio de uma peça. Eu posso colocar aqui ele até a próxima superfície, que seria essa... eu tenho que selecionar isso aqui. Tá, que seria até o plano. Onde que ele está me dando isso aqui? Eu não entendi isso aqui, não. Até a superfície selecionada no vermelho, então eu posso colocar aqui, o furo vem só até aqui, por exemplo, ele vai ficar só com esse tamanho. Eu posso colocar que vai ser até aqui, ele vai ficar até aqui, entendeu? Então eu posso colocar tudo, ou cego, um furo passante em tudo, independente do formato dessa peça. Se eu alterar dela e criar alguma barreira aqui dentro, ele vai furar tudo do mesmo jeito. Eu podia editar também, eu podia mudar o diâmetro dele. Então aqui está 50, só que notem que eu posso extrapolar ou diminuir. E aqui você tem algumas paradas de parafuso, então você pode colocar exatamente para o parafuso que você tem e tudo, ó. Você pode colocar muita coisa, muita coisa. Até o passo do furo você pode colocar. Isso facilita para depois colocar os parafusos na sua montagem, viu? Você consegue fazer esse processo meio automatizado. Então, criei meu furinho aqui. Agora eu já ensinei extrude, revolve, a gente viu o round, a gente viu o chanfro, a gente viu o role. E nem tudo você precisa fazer. Por exemplo, você quer fazer alguma repetição. Quero fazer, por exemplo, vários furinhos dessa peça. Eu posso vir aqui, clicar extrude ou role. Vou clicar em extrude, porque sei lá, não é a minha intenção colocar um parafuso. E eu posso vir aqui na ferramenta de circle e eu quero fazer, ó, tá vendo a restrição aqui, tá na vertical? Eu posso fazer vários furos. Deu igual, aqui a restrição é igual. Se eu clicar aqui, se eu alterar o diâmetro de algum, todos vão mudar, os dois vão ter o mesmo diâmetro. Eu posso ir, por exemplo, ó, criei 3 iguais. Se eu alterar um aqui para 70, todos estão mudando. Eu posso mexer, eu coloquei todos na vertical, então eles vão ficar na linha vertical independente do que eu faço. E eu posso colocar, eu quero mudar a dimensão de um para o outro. Clica em Dimension, clica no centro de um segurando Ctrl, clica no centro do outro segurando Ctrl ainda, e agora a linha da dimensão, a distância, vai ser nessa vertical. Você vai ter que clicar meio que mirando numa normal dela. Então, tipo assim, não clica aqui para ver a dimensão, clica aqui. Entendeu? Para onde você quer plotar ela. Então aqui no 90 eu vou colocar 100, por exemplo. E desse, tá dimensão selecionada. Desse, seguro o Ctrl, clico nesse, scroll do mouse, 100,
também. Não quero que essa dimensão fique zoada, não quero que ela fique alterando, então travo e... Peraí. Travo. Pronto, ficou vermelha, travou. Diâmetro não quero que mude também, então travei. E agora se eu seleciono um, todos mudam tipo, na mesma distância, com o mesmo diâmetro, tudo certinho. Posso fixar uma dimensão dele para essa borda de 30. Ó. E em vez de eu criar do outro lado, por exemplo, se eu quiser fazer mais full lá do outro lado, criar todos iguaizinhos também, um por um, eu posso só selecionar todos, clicar em... aqui ele não está dando para clicar em Mirror, porque eu tô com a Dimension... Não, acho que eu tô com a linha. Tô sem linha para dar uma Mirror. Isso mesmo. Vou clicar... Essa linha eu criei maciça, só que ela tem que ser construção. Então agora eu posso refletir essa geometria através dela. Então eu clico Mirror, já selecionei a geometria, clico nisso aqui, já espelhou, dou OK, e agora eu posso só tirar material e mudar a direção. Vou clicar até a superfície selecionada e T. Independente se eu alargar esse quadradinho, ele sempre vai furar todo ele, basicamente. Quando você faz alguma coisa 3D também, rapaziada, por exemplo, eu quero fazer... Você pode selecionar aqui direto também, ó, Extrude. Isso aqui é Extrude, mesma coisa, só é mais rápido. Eu quero fazer, por exemplo, a mesma parte disso, só que com geometrias 3D. Como que eu faço? Por exemplo, eu vou criar uma aqui, vou criar concêntrico. Clico na face, Extrude. Concêntrico não, eu vou criar a partir do eixo horizontal. Tá, vou clicar 40, dou OK e dou OK, por exemplo. Beleza, eu quero fazer um conjunto de pininhos aqui em cima. Como que eu faço? Você pode ir em Pattern. Aqui já estava selecionado que eu criei, senão você selecionar no Model Tree. E a gente vai ter que vir em Axis ao redor de qual eixo? Desse central. Agora eu escolho quantos corpos eu quero e qual a angulação entre eles. Então, por exemplo, aqui já está selecionado 4, 90 graus cada um. Eu posso colocar 45 graus, só que eu quero 8. E agora eu dou OK, T. Criou todos eles aqui para mim, entendeu? Então são coisinhas que são um pouco... São coisas que se você for fazer na mão, sem saber os comandos, você vai levar muito tempo, vai odiar o software, só que o problema não é ele, é você. Então é bom saber dessas coisinhas, desses atalhos, o que você tem que fazer, isso é top. A gente está só com 3 planos aqui, mas muitas vezes você tem que criar planos. Então, por exemplo, eu quero em vez de ser um furo aqui, eu quero que seja como se fosse uma mangueira saindo daqui. Posso vir até aqui, ó, apagar esse furo, seleciono do delete. Tá vendo que ele tá falando para mim que se eu der delete no role, isso aqui também vai dar delete. Por quê? Porque ele está falando que eu criei esse aqui de baixo com alguma referência que esse role em 1 tinha. Então, eu vou clicar OK, vai apagar aqui também. Entendeu? Então, esse é um jeito, você sabe se você pode apagar as coisas ou não. Posso voltar. E você pode também mudar as referências dele. Então... tá. Por que ele falou isso? Porque o nosso eixo que... Não, peraí, isso aqui é do outro. Deixa eu ver. Enfim, mas vocês entenderam. Eu selecionei alguma referência para criar isso aqui, que era uma referência da forma anterior do role. Então tem isso. Às vezes você quer criar geometrias, quer fazer comandos dependentes entre si para um alterar o outro, às vezes você quer separado. Então fica atento nisso também. Quero que saia, sei lá, uma mangueira disso aqui, a partir daqui de cima e para fora, que ela faça quase um aqui. Como que a gente faz? Aí a gente vem para o nosso último comando que eu vou ensinar nesse tutorial, que vai ser o de fazer curvas e dar o sweep. Como que a gente faz curvas com ponto? Como que a gente faz ponto com referência? Então, eu preciso de referência para fazer os pontos que eu quero. Eu posso só usar essa face como referência e já vir aqui ou aqui para criar nossos pontos. E sempre que eu crio um ponto, beleza, eu selecionei o que eu quero naquela face, mas eu ainda preciso
de mais duas referências para colocar ele no lugar certo, no lugar para ele poder ser criável. Então eu posso ou selecionar referências de outros planos, deixar aqui, ó, isso aqui é referência, uma referência, outra referência e onde nosso ponto vai estar. Eu posso selecionar a referência tipo esse plano e colocar que a distância do plano para esse, do ponto para esse plano é zero. Então eu falando que ele vai estar naquele plano e posso colocar nesse plano também e falar que é zero. Então eu vou ter um ponto perfeitamente concêntrico ali com a nossa peça, bem no meio dela. Criando nosso primeiro ponto. Não dá para criar uma curva, uma linha com um ponto só, então vamos fazer mais dois aqui. E aqui que a gente começa a brigar com referência e muitas vezes esse é o cabeça mental que você precisa fazer. Eu quero uma mangueira saindo assim, por exemplo. Então o que eu posso fazer? Eu vou criar outro plano, outro ponto, nesse plano também, nesse plano aqui agora. Então eu clico no plano, venho no meu pontinho, só que como eu quero ela subindo e depois caindo, eu vou arrastar para cá. Note que o ponto sempre fica nesse plano. Só que agora eu posso selecionar algumas faces para me dar referência de altura. Então, sei lá, 400. Não deixa eu clicar OK, porque eu preciso realmente colocar a outra dimensão. Então, você precisa sempre colocar uma coordenada XY para um ponto. Entendeu? Você define onde ele tem que estar e tem que colocar a coordenada XY. Então aqui eu vou colocar 400 também. Pronto. Joguei o ponto lá para frente. Dou OK. Agora eu tenho dois pontos. Vou criar o terceiro ainda. Só que eu não quero fazer nesse plano. Quero que seja uma curva meio torta. Beleza, cara. O que a gente pode fazer? A gente clica nesse plano e clica em plano. Porque ele vai criar um plano em relação a outro plano. Aqui ele está a translação porque eu fiz uma seleção meio simples. Coloquei um plano em relação ao outro. Mas se eu selecionasse duas faces e clicasse em plano, ele ia me dar um plano no meio. Se eu colocasse um plano em um eixo, ele me dá uma rotação de planos. Então é bom saber dessas técnicas, porque nem tudo vai estar perfeitamente em plano X, Y e Z só. Entendeu? Então, coloquei ele aqui, por exemplo. E agora eu venho num ponto para ficar nele. E seleciono mais outras duas referências. Aqui eu nem preciso colocar número, eu posso só dar OK, tá, rapaziada? Posicionei, achei que tá bom, foda-se. Agora, o que eu tenho? Deixa eu tirar os eixos e os planos. Eu tenho 3 pontos diferentes, ó. E eles não estão alinhadinhos perfeitamente. Aqui, rapidão, só um adendo, você pode mudar o tipo da vista que você quer para sua peça. Então, isso aqui às vezes é bom para você ver como que tá o interior dela, por exemplo. Isso aqui é bom, isso aqui é top. Deixa assim. O que eu faço agora para criar uma curva? Seleciono os pontos que eu quero e venho aqui no comando curva. Você pode colocar até uma curva por equação. Se vocês segurarem o mouse naquele comando de curva, vai aparecer várias possibilidades. Aqui eu posso deixar tipo como se fosse uma spline ou como retas. Entendeu? Vou deixar em spline para ser mais bonitinho. E vocês viram que quando está em reta, você consegue definir o ângulo, né, o raio entre elas. Então, ó, se eu colocar reta aqui, eu consigo... Não, quero definir esse raio aqui. Eu posso aumentar. Entendeu? Então, continuo tendo duas retas, só que com meio que um round entre elas, entendeu? Isso aqui é bom para usar também. Então, eu vou deixar, por exemplo, em spline aqui. Dou OK. Cria a curva, né? E cadê a porra da mangueira, Paulo Guedes? Calma, meu querido, calma. A gente agora usa a função sweep. Usamos a função sweep, vamos selecionar a curva. Vamos clicar em Sketch para fazer nosso esbocinho. E agora a gente vai desenhar a seção que a gente quer. Então, eu vou clicar no círculo. Vou clicar em qualquer coisa. Vocês viram que nosso sketch não está perfeitamente na vertical da peça, né? Isso aqui vai interferir no que a gente quer fazer. Desenhe a seção, pode ser oca, do jeito que você quiser. Tá criado. Mas, porra, ficou zoado isso aqui, cara. Isso aqui tá caindo assim. Eu queria que ela subisse na vertical e caísse. Beleza, o que a gente pode fazer? Colocar mais um ponto, editar a curva e editar o sweep. Vamos lá nessa porra aqui. Deixa eu habilitar meus planos. Deixa eu parar de visualizar o sweep. Se eu clicar com o botão direito e clicar nessa parte aqui de suprimir, ele vai meio que apagar aquilo, só que ele não está apagando. Depois você só desupresse. Sei lá. Vamos criar um ponto aqui.
quero que seja na vertical perfeito, né? Então, vamos lá aqui. Deixa eu ver se tem como eu colocar aquele ponto como referência. Não, mas eu tenho como colocar o plano e colocar a medida 0. Agora eu tenho um ponto perfeitamente na vertical. E eu posso colocar qualquer referência, uma aqui, e eu crio um outro ponto na vertical. Posso vir na curva, só que note uma coisa. Essa curva foi criada antes desse plano. Quando eu clicar para editar a curva, o que vai acontecer? Tudo depois dela não está considerando aquele Model Tree. O que eu tenho que fazer? Cancelo, pego o ponto, arrasto para cima da curva. Agora, quando eu edito, aqui mágica, ele está lá. Agora, eu posso clicar em Placement e incluir algum ponto e mudar a ordem entre eles. Então, vou adicionar um ponto. Esse aqui, ó. Isso aqui é só que maluquice. Tem que mudar a ordem deles. Agora sim. Só que tá vendo que não vai ficar curva do mesmo jeito? Então, essa seção, vou colocar reta. Agora vai ficar perfeito. Ó. E agora a gente vai só desuprimir o sweep. Ó. Olha que mágica. Agora tá perfeito. Se eu quiser editar o formato da seção, eu vou lá em Section e era para dar para alterar aqui. Ah, não. O sweep é diferente. Você tem que alterar o sweep inteiro. Daí você vem dentro da sketch dele. Tem isso também. Ah, eu queria fazer o geometria exato desse negócio aqui, só que eu não lembro como tá, não quero ficar digitando o número. Você vem em Project, para você projetar a geometria de uma peça no seu esboço. E agora você vem só em Let Segment, manda o Fruit Ninja, apagar o que você quer, e meu gafanhoto. Olha que lindo que você fez, que bagulho horroroso inútil. Olha quanto comando você aprendeu até agora. Então, esse aqui foram os básicos do comando, né, de modelagem básica, para vocês saberem. Vocês têm o Swept Blend, que é um sweep, só que a geometria da seção vai alterando. Então, começa num diâmetro, vira um quadrado, depois vira um trapézio, um pentagrama. Você pode fazer tudo. E depois, ali, mais pra frente, a gente vai ensinar ali sobre corpos. O que é um corpo? Aqui você tá vendo que você tem um corpo tudo, né? Tudo isso é um corpo só. Só que em algumas situações vai ser bacana eu dividir ele. Então, principalmente para modelagem avançada e algumas análises. Então, eu posso fazer que isso aqui está encaixado nisso, mas é um corpo diferente. Depois vai ter modelagem de superfície, que é diferente, principalmente o pessoal da carenagem usa bastante. Esse sweep, onde vai ser muito usado? Projeto de coisa tubular, chassi, o sweep toda hora. Entendeu? Nos outros subsistemas, a modelagem básica com extrude, revolve, roller, round, chamfer, vai ser o suficiente, talvez. Entendeu? Então, apesar de estar todo mundo aqui aprendendo a modelar 3D, você vai estar, dependendo da área da equipe que você está, você vai estar mais familiarizado com outros comandos. Por exemplo, cara, para superfície, o Arthur é muito melhor do que eu. Entendeu? Então, o capoeira também. O sweep é o que eu mais uso de longe. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Foi a primeira aulinha de modelagem básica, o primeiro tutorialzinho. É bom vocês ir fuçando. Sabe o que é da hora? Cara, cata sei lá, quero fazer o boneco da Lego. Faz o boneco da Lego. Isso, faz ele aqui, modela, pra treinar, pra ficar bom. E é isso. Espero vocês nos próximos tutoriais. Espero que vocês tenham gostado disso aí. Tentei ser o mais breve, o mais direto, sem ficar enrolando pra depois ficar cortando tudo diretão aqui na hora pra vocês, ensinando, vocês viram errando coisa. E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado disso aí. E aprendendo, hein, rapaziada.